Olá, a semana está terminando com sol. Sol nas ruas, sol na minha janela, sol no meu coração. Porque, afinal de contas, eu vou abrir esse comentário hoje com a notícia que mais eu gostei de dar desde que passei a gravar diariamente comentários políticos neste meu canal, em setembro de 2018, por iniciativa de Isabel, que me convenceu a usar um canal que eu tinha com poesia e substituí-lo por comentários e com assistência técnica de meu neto Pedro, de 17 anos. Pois é que o Brasil, segundo a notícia publicada hoje nos jornais, fechou o ano de 2019 com uma taxa de desemprego de 11%. É alta. Tem muito brasileiro desempregado, mas é o menor patamar desde o primeiro trimestre de 2016, ou seja, de janeiro a março, quando ficou em 10,9%. São dados oficiais da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, NADE, contínua, divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Na média do ano passado, a taxa de desocupação ficou em 19,%, também o menor nível desde 2016. No trimestre encerrado em dezembro de 2018, a taxa de desemprego medida pelo PNAD contínua estava em 11,6%. No trimestre até novembro do ano passado, a taxa era de 11,2%. Ou seja, são todos números ainda bastante próximos, mas muito promissores. Só que a melhora foi puxada pelo trabalho informal. Em dezembro, o país alcançou uma taxa de informalidade de 41% no mercado de trabalho, com 38.735.000 pessoas nessa situação, segundo ainda a PNAD contínua. O resultado foi puxado tanto pela população de trabalhadores atuando por conta própria, quanto pela de pessoas trabalhando sem carteira assinada no setor privado. É uma notícia promissora, é uma notícia alentadora, que, digamos, é de certa forma enfrentada por uma notícia mais chata. A notícia de que a população de rua na cidade de São Paulo, que é uma espécie de retrato da consequência do desemprego, saltou de 15.905 em 2015 para 24.344 em 2019, um aumento de 60% no período, segundo um censo realizado pela Prefeitura de São Paulo. O número é o maior desde que o levantamento é feito. Só eu lamento que esse censo da Prefeitura não registre um dado importante nas pessoas na rua. Tem muita gente na rua desempregada, mas também não é pequeno o número de pessoas que optaram por viver na rua, ou que tiveram problemas além do desemprego ou fora o desemprego, e por isso foram viver na rua, ou porque se recusam a ir para os abrigos. Problemas, por exemplo, como o alcoolismo. De qualquer maneira, esse é um dado bastante trágico da realidade brasileira, porque nós, que moramos em São Paulo, o enfrentamos diariamente quando saímos à rua, quando saímos de casa e vamos à rua. Pois bem, dei uma notícia muito boa para abrir, uma notícia chata para continuar, e vou dar uma notícia melhor para irmos em frente. É que o Globo deu hoje que o presidente Jair Bolsonaro disse ao ministro da Justiça e da Segurança Pública que não cogita dividir esse ministério em dois: Ministério da Justiça com o Moro, Ministério da Segurança Pública com o outro lá. Na verdade, o Ministério da Justiça, tradicionalmente, como eu sempre disse a vocês, sempre foi Justiça e Segurança Pública, sempre comandou a Polícia Federal. Por exemplo, Márcio Tomás Bastos, primeiro-ministro da Justiça de Lula, comandava a Polícia Federal. Assim também, todos antes do Temer. O Temer desmembrou o Ministério para se livrar da cadeia, para se livrar de uma investigação. E colocou lá o comunista pernambucano Raul Jungmann, que não teve um desempenho notável, como, por exemplo, o Moro está tendo na sua passagem agora pelo Ministério da Justiça no seu primeiro ano, com uma queda de mortes violentas de 21%, o que significa 7.000 vidas que nós temos de comemorar como vidas que praticamente ressuscitaram. Só que
A turma que quer o Ministério da Segurança Pública disse que ele é amador, disse que ele é menino buchudo. E o Alberto Fraga, que é o grande candidato ao lugar, que é o que indicou o Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República, disse que quando o Bolsonaro voltasse da Índia ia detonar tudo. Depois ele ficou caladinho. Ele deu uma entrevista, exatamente dizendo que o Moro parece menino buchudo para o Correio Brasiliense, e depois sumiu. Está dando uma de morto, e quem sabe, depois dessa declaração, que o Bolsonaro disse que não vai dividir o Ministério e que não vai tirar da direção da Polícia Federal Maurício Valeixo, que é um homem de confiança do Moro, para colocar o presidente da Agência Brasileira de Inteligência, que é candidato dos seus filhos, ou para colocar o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que é o candidato do Fraga e do Ibanez Rocha, que estão na campanha para dividir o Ministério. Então, vai todo mundo ficar mortinho da Silva, no ostracismo merecido. Bom, eu também não posso deixar de dar uma notícia que começa ruim e termina boa. Pois é, a boa notícia eu já vou logo avisando a você, é que os ventos estão mudando. E isso nós começamos com uma notícia péssima. Na entrevista coletiva que deu anteontem, Gustavo Montesano, o amigo de infância dos filhos do Bolsonaro, o nome que o Paulo Guedes colocou no lugar de Joaquim Levy na presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o IUP da Tijuca, bem que tentou, mas não conseguiu explicar por que avalizou e pagou um contrato de mais de 40 milhões, ele, segundo o cálculo dele, tinha sido divulgado 48, segundo o cálculo dele, 42 milhões e 600 mil. A empresa americana, auditoria Cleary Gottlieb. Por que essa empresa não achou irregularidades no BNDES? Vamos esclarecer isso pela milésima vez para ver se o Montesano entende. Cleary Gottlieb foi advogado da Odebrecht e testemunha do Lula. Não iria achar mesmo nada de irregular no BNDES. Não foi contratada pelo Montesano, foi contratada pelo Paulo Rabelo de Castro, nomeado pelo Temer, mas foi contratada por 12 milhões. Eles não foram 48, foram 42.600, grande diferença. Eu tenho informações aí que foi 70, né? Bom, mas vamos dizer que seja 42.600. Liderou uma operação abafa, mas a CPI do BNDES, a Justiça, a delação premiada de Antônio Palocci já fizeram o serviço pela qual a empresa Cleary foi contratada e não fez. O IUP que assuma as consequências. Não adianta ficar fazendo como ele fez, mantendo escondido o relatório. Quem pagou o relatório fomos nós. Seja 42.600, seja 48, seja 70, nós pagamos e nós temos o direito de ter informação sobre ele. Quem é ele para nos negar essa informação? Não se trata nem de caixa preta ou não caixa preta, ou da legislação que legalizou a corrupção. Se trata de um relatório que foi pago e nós precisamos saber, tá? Enquanto isso, as omissões premiadas estão brotando. Otávio Azevedo, da Andrade Gutierrez, terá sua delação premiada revisada. Azevedo omitiu o pagamento da Telemar para o Lulinha e sua Gamecorp. Advogados estão na mira da Polícia Federal e do Ministério Público. O advogado de famosos como Delcídio Palocci, especializado em delações, ou melhor dizendo, em omissões premiadas, o Figueiredo Basto, foi denunciado pelo Ministério Público por mandar dinheiro ilegalmente para fora do país. Agora, Figueiredo Basto é investigado por receber mesada de $50 mil, se a mesada é por mês, para proteger Dario Messer, doleiro dos doleiros das autoridades. E temos algumas boas notícias aqui para completar esse vídeo, que começou com a excelente notícia da lenta, mas espero que consistente, recuperação do emprego. O ministro Paulo Guedes anunciou que a reforma administrativa vai ser encaminhada ao Congresso em 1 ou 2 semanas e visa a valorizar o bom servidor, que para ganhar estabilidade precisará provar que é bom servidor. A PEC da reforma administrativa vai aproximar o servidor público do privado. Para entrar no setor público, será preciso prestar concurso
ter títulos e até mesmo comprovar a experiência. Esta PEC está em linha com o que vem sendo feito por Paulo Guedes nas fundações de empresas estatais, um dos berços da corrupção na gestão do PT, que levou perdas bilionárias para os empregados contribuintes e para nós também. Uma parte desse rombo é sempre coberto com dinheiro público. No final de 2019, Paulo Guedes baixou uma norma que acabou com as eleições para o comando dos fundos de pensão, Previ, do Banco do Brasil, Funcef, da Caixa Econômica Federal, Petros, da Petrobras. Estão na raiz da corrupção, essas três, mas tem também a Postales do Correio. O objetivo é pôr fim às indicações políticas no comando das fundações, que eram o último reduto do PT, um bunker de onde viam parte de recursos para o financiamento ilegal de campanha. Os Pisolatos, lembra do Pisolato, aquele diretor do Banco do Brasil que fugiu para a Itália para não ser preso, que era militante do PT? O Sérgio Rosa, que eu vivo citando aqui, que era ligado aos fundos de pensão e administrador do PT. Os Wagner Pinheiros. Não existirão mais. A influência do PT nessas fundações vai acabar. Nesta semana, o Banco do Brasil nomeou um novo diretor para a Previ, profissional experiente sem ligações partidárias. É assim que deve ser. A ordem de Bolsonaro e de Paulo Guedes é fascinar. Espero que essa ordem também seja seguida em outros campos. O líder do Senado no governo, Fernando Bezerra Coelho, o chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, que, aliás, era um dos protetores do tal do Santini que o Bolsonaro teve que exonerar 2 vezes. Pois é, a semana está terminando, teremos um fim de semana, mas no sábado estarei aqui de volta, viu? Então aqui agora, antes de me despedir, lhe desejo um excelente fim de semana, embora com chuva. Eu, como sou sertanejo, gosto de chuva, né? Direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.